internautas, sejam todos muito bem-vindos. Meu entrevistado de hoje é o Rodrigo Keffer, ele é coordenador da ONG Reflorestando a Vida. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que faz a ONG Reflorestando a Vida? Ela desenvolve projetos na área ambiental, ecológica, na área de reflorestamentos e também trabalha com agricultura orgânica. Esse é o foco principal. Há quanto tempo existe? Há cerca de 3 anos. 3 anos. Qual desses 3 focos é o que vocês estão mais engajados? No momento, a gente está se dedicando mais ao desenvolvimento da agricultura orgânica, valorizar o agricultor familiar, que hoje está um pouco em extinção. Assim, as grandes multinacionais da agricultura, do agrobusiness, estão aos poucos colocando esse grupo da agricultura familiar reduzindo eles cada vez mais. Uma pressão muito grande para que eles desistam. Então, o consumidor orgânico, um dos maiores papéis que ele pode exercer ajudando o agricultor familiar a permanecer no campo, porque hoje tudo puxa para ele desistir de plantar, né? São muitas as dificuldades e a gente convive com uma comunidade de cerca de 30 agricultores orgânicos aqui em Calcaia do Alto. É só em uma determinada região? Aqui próximo de São Paulo, em Calcaia do Alto e Ibiúna, uma região. Eu sou um deles e tem mais cerca de 30 agricultores, e a gente vê o dia a dia deles é muito difícil. Não há um apoio assim do governo, um subsídio como há em outros países, porque às vezes dá uma geada que perde tudo. Então o que acontece? Ele investiu naquele tudo que ele plantou, né? Uhum. E se tem uma perda total, é muito puxado, pesado para ele continuar, né? Quantas pessoas fazem parte da ONG Reflorestando a Vida e como que elas ajudam esses agricultores na região? Olha, nós somos cerca de 5 pessoas no momento e a gente ajuda abrindo frentes, porque a principal dificuldade deles é ter onde vender, né? E mão de obra. São essas duas dificuldades maiores no momento. Então a gente ajuda a abrir frentes de trabalho, como vai iniciar nesse próximo sábado, no dia 24, uma feira no shopping, uma feira orgânica no Shopping Continental em Osasco. Uhum. Então vai ser uma frente de trabalho, de venda, de produtos orgânicos, de divulgação. E com isso a gente ajuda a manter essas famílias, né? Qual que é o outro projeto que a ONG faz? Então a gente promove essas feiras orgânicas que ajudam a desenvolver a agricultura familiar. A gente também trabalha com reflorestamentos. Uhum. E também com palestras a nível de educação ambiental, de recuperação do solo, de agrofloresta, reflorestamento. A gente dá palestras, cursos, isso também faz parte. Um exemplo assim de onde vocês já fizeram esse reflorestamento? Lá em Calcaia mesmo, tem algumas áreas que a gente já trabalhou, ali ao redor da próxima Raposo, ali áreas que o proprietário nos contratou, né? Solicitou esse trabalho. A gente faz também um reflorestamento que hoje em dia está muito em moda, vamos dizer assim, que chama agrofloresta, que é um plantio de árvores frutíferas no meio de árvores de mata. Então você, ao mesmo tempo que você preserva, você tem uma produção agrícola, principalmente frutas, né? Então você colhe frutas ao longo do ano todo, aí entra banana, café, acerola. Você pode colocar, dependendo da região que você está, vários tipos de frutas. Qual a diferença entre reflorestamento e manejo florestal? Então, reflorestamento normalmente é o que se faz meio padronizado, né? Uma firma quer promover o meio ambiente e tal, ela contrata uma empresa que faz reflorestamentos. Mas o que geralmente acontece em 99% dos casos é que se faz um plantio de árvores, não se faz um reflorestamento. Se faz um buraco, põe aquela muda lá e dificilmente alguém vai voltar lá para ver como ela está. Às vezes nem se corta a raiz, que às vezes a árvore ficou muito tempo no saquinho, enrola a raiz. Se você não corta aquela raiz que enrolou, provavelmente aquela árvore não vai sobreviver. Uhum. Às vezes não se preocupa com a época adequada. Por exemplo, agora, se alguém quisesse fazer um reflorestamento, eu ia pedir, não, por favor, você aguarde o início das chuvas. Não tem como você fazer um reflorestamento, ou mesmo plantar uma árvore sequer no inverno, no frio, na época que não é mesmo que você regue,
Agora, as árvores estão todas retraídas, elas não estão desenvolvendo, porque não tem o estímulo da natureza, não tem chuva, não tem calor, não entrou a primavera, então ela não tem estímulo nenhum para crescer, para desenvolver. Ela está retraída, guardando suas energias para poder passar o processo do inverno, né? Algumas caem as folhas e tal. Então, não basta você plantar uma árvore, você tem que ver a época certa, você tem que ver o conjunto todo. O ideal é você colocar uma diversidade grande de árvores, você jogar sementes também, você tentar plantar algumas que atraem pássaros, você plantar adubação verde para recuperar aquele solo, porque a árvore às vezes está num solo super degradado, com muita acidez, ela não vai desenvolver, se plantou ali, serviço perdido. Então, a maioria dos reflorestamentos, principalmente aqueles que ficam na beira de rodovia, que a gente vê, você vê todas as árvores sequinhas depois de 6 meses. 1% vingou, tal. Então, tem que ter um trabalho mais detalhado de estudo do solo. O ideal seria recuperar aquele solo 1 ano antes, depois que ele estiver recuperado, aí entrar com as árvores, fazer um trabalho bem detalhado, bem estudado, para dar certo, porque a maioria não dá certo, e aí é dinheiro jogado fora. Vocês têm algum planejamento quando vocês vão fazer esse reflorestamento, principalmente com árvores frutíferas? Sempre quando a gente vai fazer um reflorestamento, a gente sempre procura colocar no início mais aquelas árvores que são chamadas pioneiras, que são as primeiras que entram numa área devastada, né? Que elas são mais fortes, rústicas, elas são mais resistentes a uma seca, a pessoa não pode molhar, então elas aguentam mais. Uhum. E dentro dessas pioneiras tem muitas que são chamadas bagageiras, que são árvores que têm muitos frutos, produzem frutos logo. Então essas árvores têm o objetivo de atrair pássaros. Qual que é o objetivo de atrair pássaros desde o início? Porque eles vão multiplicar, já tem estudos científicos até, comprova que quando você atrai os pássaros no início, o sucesso é maior e mais rápido. E então, essas árvores têm que estar desde o início, porque aí você consegue atrair o maior número de pássaros diferentes e eles vão disseminar sementes, né? Então, eles trazem sementes de outras árvores ali próximas e colocam ali, eles começam a fazer puleiros naturais e morar ali, ninhos, então eles ajudam muito, não é só o trabalho do homem. E hoje em dia, na consciência do reflorestamento mais atual, assim, a gente vê que precisa ser um conjunto, né? Você precisa contar não só com o seu papel de plantar uma árvore, mas tem que ter os pássaros, tem que ter os roedores, tem que ter os insetos, tem que ter toda essa complexidade para dar certo. Senão fica um bosque de árvores, não fica uma floresta. Se você formar uma floresta de novo, como era no passado, você tem que contar com todo esse conjunto de seres, de animais que dá uma complexidade de uma mata, né? Você entra numa mata, você vê que é uma coisa complexa, né? Uhum. O homem não consegue fazer aquilo sozinho, né? Então, é um pouco por aí. Às vezes, é só você tomar cuidado de não colocar umas árvores que são chamadas exóticas, que são ou de outros países ou de outras regiões, e que aí pode acontecer isso, de atrair uma abelha que não é benéfico, algum pássaro que não é, mas é só você tomar cuidado para não colocar essas árvores que são chamadas exóticas, porque elas estão fora do país dela. Muito obrigada pela entrevista, infelizmente nosso tempo já esgotou. Um beijo, eu espero vocês na próxima quinta-feira com Fiscais da Natureza.